Já está começando. Ô Júlia, é o seguinte, você estava falando de história dos objetos, e a gente estava falando um pouco de psicodrama lá fora. Mas como é que o psicodrama entra na tua vida? Como é que foi? Olha, como ele entra na minha vida, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia em Belo Horizonte, eu estava grávida. E eu estava, no dia que aconteceu esse fato, eu estava com uma gravidez avançada. Então estava bem barriguda. E houve uma greve dos alunos na faculdade. E o Fonseca estava viajando pelo Brasil. José Fonseca. José Fonseca. Isso foi em 72, esse fato. Ele estava viajando. E não foi de avião não, né? Assim, tá passando avião, né? Não é avião? Avião. Isso. Ele estava viajando por algumas universidades brasileiras divulgando psicodrama. E ele passou na Universidade de Belo Horizonte no dia que tinha essa greve. E ele fez um sociodrama e o tema era o motivo da greve, que era uma lei que o reitor tinha feito e coisa e tal. E o reitor era uma pessoa muito barriguda, gordona. E aí, na hora de escolher quem ia ser o reitor, eu fui escolhida por causa da minha barrigona. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o psicodrama. Depois desse dia, não fiquei mais sabendo do psicodrama. E eu me mudei em 1980 com a família aqui para Campinas. E eu já era psicóloga e eu fui convidada para criar um posto de saúde dedicado a doenças sexualmente transmissíveis, porque estava chegando a Campinas a AIDS. E eu então fui conversar com as prostitutas, com meninas que faziam trotuar nas ruas, para poder conhecer alguma coisa a respeito da vida delas e poder decidir como fazer esse projeto desse posto de saúde. E quando eu me aproximei das meninas, eu não conseguia conversar com elas. Eu falava, elas não me entendiam. Elas falavam e eu não entendia. E eu fiquei triste e fiquei pensando, mas o que está acontecendo? Por que eu acho que eu falo português e elas ficam, o quê? O quê? O que você está falando? E eu comecei a pensar, ou eu desistia de organizar esse posto de saúde, esse projeto, ou eu fazia alguma coisa comigo. Eu tinha que me mudar para conseguir conversar com essas meninas. E aí então eu percebi que eu era muito acadêmica, que eu tinha uma linguagem que era uma linguagem que não era o português que as meninas falavam, que era um português de elite, um português, eu não quero dizer que era psicanalítico, freudiano, eu não quero botar culpa nessa linha da psicologia, mas seguramente era um português elitista.
eu não sabia falar português do povo. Eu tinha me distanciado do povo, na minha linguagem. E aí eu me perguntei, mas aonde que eu vou aprender a falar português do povo? E nesse momento eu me lembrei daquela experiência na faculdade em que eu tinha sido reitor, porque eu estava barriguda, E aí eu disse, vou procurar onde se ensina psicodrama, porque eu acho que o psicodrama sabe falar a língua do povo. Então foi assim. Aí eu fui pesquisar onde que era possível, descobri que em Campinas havia uma escola de psicodrama, o IPPGC, Instituto de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo de Campinas, e eu fui atrás. E aí fiz o curso, depois eu fiz o nível 2, nível 3, aí não parei mais de estudar, me tornei professora, mas aquele distanciamento que eu havia criado dentro de mim, sem perceber, do social, eu tive um novo choque quando eu comecei a fazer o curso de formação em psicodrama. Eu descobri que não era só o português do povo que eu tinha perdido. Eu tinha perdido também a capacidade de brincar. Eu não sabia mais brincar. Eu tinha me tornado uma psicóloga engravatada. Uma psicóloga de jaleco, uma psicóloga de livro debaixo do braço, e que a espontaneidade da brincadeira eu tinha perdido também.